Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, Pessoas Idosas, um projeto com 60+. E a convidada do dia é a Débora Caselato. Ela é brasileira, natural de Varginha e atualmente mora em Passos. Débora é graduada e tem mestrado em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela atua como professora de educação superior. Seja muito bem-vinda, Débora Caselato. Olá, Débora, tudo bem? Ei, Adriana, como vai? Tudo jóia? Tudo jóia. Oi, Débora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, Delane, obrigada. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Muito frio nos Estados Unidos? Sim, muito frio, mas tudo bem. Aqui tá muito quente, então a gente estamos nos opostos. Isso. Débora, para a gente começar, eu queria, para poder usar também o termo correto, quando se trata de pessoas mais velhas, qual o termo que é aconselhado a gente usar? Certo. Bom, a gente tem uma discussão muito grande, né, a respeito de como se referir a essa fase da vida, né? É, o Brasil é considerado, a partir do Estatuto da Pessoa Idosa, que a pessoa atinge esse período da vida com 60 anos, né? Em outros países, essa idade ela é modificada a depender de cada um dos ordenamentos jurídicos de cada país. Mas no Brasil, uma pessoa com 60 anos, ela é considerada uma pessoa idosa. E aí, por que que eu estou dando uma ênfase maior nessa palavra? Porque hoje a maneira correta de se chamar as pessoas que estão acima de 60 anos é de pessoa idosa, né? Tanto que o estatuto, conhecido como Estatuto do Idoso, foi modificado em 2019 e passou a se chamar Estatuto da Pessoa Idosa, na tentativa de se colocar uma proeminência na ideia de pessoa, né? E não na condição que ela está biológica, que é a idoso, né? A partir de 60 anos. Então, o termo correto para se referir a uma pessoa idosa é pessoa idosa, né? Para essa ideia de ressaltar a centralidade da pessoa e não da sua própria idade. Outros termos também são usuais. Então, a gente consegue ver no Brasil, por exemplo, uma expansão muito grande da ideia dos 60 mais, né? Fazendo uma referência à idade da pessoa com mais de 60 anos e, portanto, considerada idosa. Mas a gente tem outros termos, alguns aceitos normalmente, como terceira idade, né? Idoso, velhice e tudo, mas a gente tem outros que são mais eufemistas, né? No sentido de dizer melhor idade, idade feliz, ou maturidade também a gente chama de maturidade, e ok, não é que. Entenda assim, não há um certo ou um errado, né? E sim como você entende essa pessoa que você está lidando. Então, tentando responder objetivamente, é a pessoa idosa, né? E não mais somente o idoso. Você pode falar com a gente um pouco do seu trabalho? Porque eu sei que você trabalha com a pessoa idosa, então, né? É, fala algum momento específico do seu trabalho, essa experiência de você trabalhar com uma pessoa idosa, com pessoas idosas, né? Ó, vou aproveitar então a oportunidade que está me sendo concedida, né, nesse podcast, de falar um pouco da UNABEM, que é esse programa de extensão dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais, em que atualmente eu estou como coordenadora. Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho, do que a gente faz lá, e depois eu falo um pouquinho do meu trabalho em específico, que na verdade eu vou começar falando sobre o meu trabalho. Meu trabalho é um tanto quanto burocrático, né? Eu não estou na lida direta com eles no ambiente da sala de aula, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas o meu trabalho é um pouco mais burocrático, de intermediação entre esse grupo de idosos, né, da pessoa idosa, e a universidade em específico.
E aí, assim, a UNABEM ela é muito maior que isso. Então, UNABEM é a Universidade Aberta da Maturidade, né? É uma, como se fosse uma abreviatura aí da, do nome desse programa de extensão. E eu vou falar várias vezes UNABEM, mas que fique frisado que é a Universidade Aberta da Maturidade. E o que que a gente desenvolve lá? A gente faz uma espécie de uma escola, né? Eu sempre faço essa analogia para que as pessoas entendam. É uma escola para idosos, só que num ambiente universitário. E aí as pessoas costumam me perguntar assim, que todo final de ano a turma ingressante forma, né? A gente faz uma cerimônia de entrega de certificados que inclusive aconteceu na semana passada. E aí eles perguntam assim, mas vou formar em quê? Né? Alguns idosos falam assim, ah, meu filho me perguntou em que eu estou formando na universidade, porque os netos formam, né, nutrição, medicina, direito, pedagogia, letras, história, né? E eles formam em quê, efetivamente, né? E aí eu falo, ó, responde para ele que você está formando para aprender a ser feliz, a ter uma velhice feliz. Então é isso que você vai falar para o seu filho. Aí elas falam, ah, então tá e ficam muito animadas com o fato de terem um certificado da universidade. Por quê? Porque não são todas, né, mas talvez assim, seria um meio a meio, né, uns 50% assim de pessoas que nunca frequentaram a universidade, né? Atualmente a gente atende em torno de 150 idosos e eu sei de uma só que é analfabeta, né, que não sabe ler nem escrever. Mas o restante a gente tem ali um grupo muito heterogêneo. A gente tem desde professores de formação que ficaram 30 anos trabalhando na escola pública, né? A gente tem ali engenheiros, médicos, enfermeiros já formados, mas a gente também tem uma grande parcela da população que nunca entrou na universidade. Então, muitos relatam assim: poxa, é a primeira vez que eu estou pisando na universidade. Então, tem isso também, de ocupar esses espaços que para eles antes era impensável você ocupar, né? Então, a gente oferece um modelo escolar dividido em sala de aula, numa perspectiva de um aprendizado ao longo da vida, né? Que é o que a gente chama de lifelong learning, né? Nessa ideia educacional de que você nunca para de aprender, né? Você está sempre aprendendo alguma coisa ao longo da sua vida. E a gente não considera uma educação formal, nos moldes de uma educação de escola, mas sim uma educação continuada, porque são divididas em salas. Então, atualmente, a gente tem na UNABEM, que funciona dentro das dependências da universidade, 5 salas divididas em cores, e cada uma dessas salas tem 4 aulas semanais, né? Dividido por 4 aulas semanais. Aí você vai me perguntar, o que que é oferecido lá para eles, né? É diverso, né? A gente tem um cronograma muito diverso, um cronograma curricular muito diverso, por quê? A gente tem uma gama de professores voluntários que atuam conosco e que invariavelmente oferecem disciplinas dentro das suas áreas de formações. Então, por exemplo, a gente tem uma professora voluntária que é fonoaudióloga, então ela oferece estimulação cognitiva ligada ligada à ideia neuro, né, neurocognitivo. A gente tem dois professores da área de história, um que oferece sobre assuntos ligados a africanidades, sobre essa ideia de África, Brasil. A gente tem esse outro professor da história que dá aula sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e também sobre direitos, cidadania, né, autodesenvolvimento. A gente tem uma professora da educação física que fala bastante sobre expressão corporal na maturidade. Então, assim, desde assuntos que envolvam pompoeirismo, por exemplo, para você não ter perda urinária na velhice, até colocação de barras, retirada de tapetes do ambiente da casa. E isso são os professores voluntários, né? Então, esses aí, geralmente, eles são fixos, eles oferecem as mesmas disciplinas ao longo dos anos, passando em cada ano por uma sala, dessas 5 turmas que a gente tem. E aí, todos os anos, a universidade oferece para mim, né, e para a UNABEM, a possibilidade de selecionar alunos, estudantes da casa mesmo, para serem bolsistas, né, estagiários dentro da UNABEM. E aí vale lembrar que a UENG daqui de Passos, ela é a maior unidade da UENG, né, em Minas Gerais. E ela tem 27 cursos, dentro de cursos da área de saúde, da área de humanas, né? Da área de engenharias. Então, a gente tem uma coisa bem diversa. E todos os anos eu seleciono esses alunos. Esse ano a gente está com 6 alunos e o ano que vem teremos 10, né? E aí, assim,
Por que que é heterogêneo? Porque às vezes entra alunos que são da área de saúde, às vezes entra aluno que é da área de engenharia, às vezes da área de licenciatura. Então, assim, depende do que cada um pode oferecer dentro da sua formação. Então, eu vou falar do que a gente vive no contexto atual. Esse ano a gente está com duas alunas da medicina, né? A gente está com uma aluna da enfermagem, uma da biomedicina. Não, são dois da enfermagem, uma da biomedicina, e quem que é a sexta pessoa? Me fugiu agora quem que é o sexto bolsista. Mas que oferecem conteúdos dentro daquilo que eles se sentem confortáveis. Então, por exemplo, uma das alunas da enfermagem, ela é um pouco ligada à música. Então, ela não trabalha necessariamente algum assunto da enfermagem, mas sim algo ligado à música, estimulação cognitiva através da música, né? Então, ela trabalha com isso. A gente tem um outro aluno que trabalha atualidades, né? Que não trabalha com a área dele em específica de formação. Então, o que é ensinado na UNABEM, ele é heterogêneo e vai depender da disponibilidade de cada um que contribui conosco. E isso é ótimo, porque a gente tem uma rotatividade grande de assuntos e de interesses. A gente já teve aula, por exemplo, de inglês para eles, a gente já teve aula de espanhol, a gente já teve aula de xadrez, e assim por diante, aula de português, de poesia, que eles gostaram muito. A gente teve uma professora da Letras que deu aula sobre poesia, né, especificamente poesia brasileira. Então, assim, eles gostam muito disso porque acaba que a cada ano eles aprendem algo diferente. E por isso que eles continuam, porque o primeiro ano é o primeiro ano de formação. Mas eles continuam. Então, a UNABEM, ela existe há 18 anos na unidade de Passos. E a gente tem aluno que está há 18 anos conosco, porque ele forma no primeiro ano, mas ele quer continuar, porque ele sabe que a cada ano ele vai aprender algo novo, né? Então, é isso. E com a sua experiência, Débora, o que você diria que seria o maior mito ou preconceito que as pessoas têm em relação à pessoa idosa? Ó, antes de falar da questão do mito ou do preconceito, eu queria primeiro destacar uma faceta que eu tenho notado muito, né? Recentemente eu fiz as entrevistas para seleção estagiários para atuar com os idosos. E muitos têm uma tendência, e aí eu notei que isso não é uma coisa só da geração, mas é uma coisa das pessoas, de tratarem os idosos como se fossem crianças, sabe? Aquela coisa assim, ai, minha criancinha, falar bonitinha, ai, minha vovozinha, né? Aquela coisa assim, muda até a voz. E eu falo, gente, idoso não é criança, né? Idoso é idoso, né? Ele tem as suas especificidades. Às vezes a gente tem uma tendência a falar, ai, parece um vovozinho, né? Cabelinho grisalho, parece o Papai Noel e tal. Aproveitando o clima natalino. E eu falo, gente, tudo bem, às vezes tem alguns que são realmente fofinhos, né? E às vezes até nos lembram os nossos próprios avós e tal. E alguns com uma tendência a ficarem mais curvados, né? Mais miúdos, né? Até mesmo por conta da sarcopenia, de perder a massa muscular e ficar muito magrinho e tudo. Então, eu tenho uma certa dificuldade de aceitar quando a pessoa trata o idoso como se fosse uma criança. Então, essa é minha primeira queixa, né, para ficar registrado nos anais do podcast, porque, enfim, a gente precisa mudar essa ideia. Eu acho que o maior mito, assim, envolvendo os idosos é talvez atribuí-los, ou pelo menos colocar todos no mesmo saco, dizendo que são pouco ativos, né? E eu lembro que durante a entrevista muitos falavam: Ah, eu cuido da minha avó, que é acamada. Ah, eu cuido do meu tio, que tem diabetes, que tá doente. Então, assim, tá acostumado com uma experiência de idoso, que é aquele idoso mais doente, um idoso mais menos ativo, sabe? E eu falo: olha, quando você entrar na Unabem, se um dia você tiver a oportunidade de vir aqui ver, você vai levar susto, porque, assim, eles são talvez melhores que nós três juntas aqui, eu, você e Delane, sabe? Muito ativos mesmo, e tomam a frente. E é isso que a gente almeja ali, né? Que eles tenham autonomia, que eles possam ir atrás daquilo que eles desejam, né? Para eles se sentirem vistos. Eu sei, eu não posso negar que a realidade da Unabem é uma realidade, às vezes, muito diversa do que, de fato, a gente está acostumado a ver aí de idosos, por exemplo, no Lar São Vicente, num lar, né, num asilo, no Lar São Vicente, Lar São Vicente é o aqui, né? Mas, enfim, em lares, essas instituições que a gente chama de ILPIs, que são instituições de longa permanência, que são asilos, né? Só que a gente não fala asilo mais, a gente fala instituições de longa permanência. Então, a gente tem uma tendência a achar que é aquilo ali, né? Que são idosos mais doentes ou abandonados pela família, né? E ali não, ali a gente atende um público que são idosos ativos. Eu sei que ali é uma exceção, né?
Mas, ainda assim, eu acho que esse talvez seja o maior mito envolvendo os idosos em relação a achar que eles são pouco ativos. E eu acho que o maior preconceito que existe com o idoso é achar que o idoso não faz absolutamente nada, né? De achar assim, ah, tá pegando ônibus na minha hora, por que que ele não pega o ônibus em outro horário? Né? Mas ele pode pegar o ônibus na hora que ele quiser, porque ele é igual a você, né? Ele só tem um pouco mais de idade que você. Então, eu acho que essa ideia, esse preconceito de achar que o idoso não faz nada, e muito pelo contrário, né? A gente sabe que tem muitos idosos que são arrimo de família, que ainda mantém essa família, que cuida dos netos para os filhos trabalharem, e que trabalham também. Então, essa é uma outra faceta importante. A gente já teve idosos que tentaram entrar na Unabem, por exemplo, mas não conseguiram permanecer, porque precisavam ter alguma renda, além da aposentadoria dele, que garantisse uma melhor qualidade de vida, né? Então, ele precisava trabalhar. Então, eles não poderiam frequentar a Unabem. Então, eu sei que ali eu atendo um público ainda privilegiado. Então, acho que esses são os mitos e preconceitos envolvendo o idoso, assim, sabe? De que o velho, né, ou a velhice, ela seja marcada pela inatividade. E como você enxerga a importância do seu trabalho para a qualidade de vida e o bem-estar dos idosos? E dentro disso, das atividades que você mencionou, existe alguma atividade ou prática que você observa que traz uma melhoria na qualidade de vida deles? Certo. Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque ela não diz respeito a mim, né? Porque não sou eu que estou vivenciando a UNABEM em específico, não estou me beneficiando desses ensinamentos, mas ela é uma pergunta interessante porque me permite falar um pouco é, do que seria interessante para eles, né? O que eu observo para eles nesse sentido. Então, eu tô com a minha colinha aqui, né? Até fui pegar ela para contar para vocês uma coisa e para vocês e para todo mundo que depois for ouvir esse nosso bate-papo, um pouquinho sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e o que ele preconiza, né? Porque muita gente fala, nossa, que trabalho incrível que a universidade faz com os idosos, né? Muita gente fala para mim, nossa, que bonito isso que você faz. E eu falo, gente, mas o que eu estou fazendo não é mais que minha obrigação e obrigação do poder público como um todo. Então, eu peguei a minha cola aqui para falar para vocês. Olha só. Então, o Estatuto do Idoso, né, no Brasil, a Lei número 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, no artigo 20 fala assim: a pessoa idosa tem direito à educação. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro check nosso, né, check, deu, ok, direito à educação, cultura, ele também tem, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de saúde, né? Condição de idade, melhor dizendo. Depois, o artigo seguinte, o artigo 21, diz assim: o poder público, né, criará oportunidades de acesso da pessoa idosa à educação, adequando currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ela destinados. Pergunto, quantos programas educacionais destinados a idosos vocês conhecem? Arrisco dizer que nenhum, né? Talvez agora estejam conhecendo a UNABEM. Depois, no artigo 25 diz assim, tá acabando, tá? Não vou ler o Estatuto do Idoso inteiro, não. Diz assim, ó, tem mais dois, tá? Aí, artigo 25 diz assim, as instituições de educação superior, aí sou eu, né? Assim, do lugar onde eu estou, de onde eu estou falando, ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à distância, constituído por atividades formais e não formais. Parágrafo único desse artigo. O poder público apoiará a criação da universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados à pessoa idosa, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual. Então, esse é um parágrafo único do artigo. Por que que eu fiz questão de ler isso e deixar registrado? Para mostrar para vocês que o trabalho ali, ele é um trabalho de direito do idoso, né? Ele tem direito a frequentar esse espaço. E isso tem que ser estimulado não só pelas universidades, mas especialmente pelo poder público, né? E aí, assim, o que que eu acho que é o maior ganho, então, tentando responder? Primeiro, a possibilidade deles ocuparem esses espaços da universidade pública. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é tirá-los de alguma possível isolamento social que é muito característico dessa idade.
Então, muitos às vezes estão estão depressivos, ou estão viúvos, né? Perdeu a esposa, ou o marido, né? Outros estão depressivos. Recentemente eu ouvi que uma das nossas alunas formandas desse ano passou um ano em depressão no quarto. Ficou um ano trancada no quarto. E aí, esse ano, ela foi para a Unabem e ela virou outra pessoa, né? Então, o que que a gente entende? Que o viver em comunidade, essa socialização que todos os dias são estabelecidas ali na Unabem, todos os dias não, né? Todas as terças e todas as quintas, elas são um importante fator de elevação da autoestima, né, de melhora nas condições de saúde, porque eles têm informações de qualidade, né? A gente não leva qualquer pessoa para passar essas informações para eles. Então, acho que esse é o maior ganho, né? E também de autonomia, porque eles se sentem pertencentes a um espaço e, ao mesmo tempo, encorajados a continuarem a sua vida, apesar, né, ou a despeito da sua idade. Não sei se eu respondi a pergunta toda, mas era isso. É o que eu Sim, mais não, vi. respondeu perfeitamente. E dentro desse trabalho, imagino que tenha os desafios e também as recompensas. Como que você poderia nos dizer a respeito sobre isso? Ó, acho que talvez o maior desafio é eu ser ainda jovem, né, pelos padrões ou pelo olhar dos olhos deles, e tá lá, às vezes, dando ordem para eles, né, no sentido assim, faz aquilo, faz isso. Acho que esse é o maior desafio para mim, né, e às vezes Hum, até para eles, mas eles costumam dizer que é o que mando, sabe? Eu acho muito aham. curioso, porque quando eles estão falando com o filho, eles falam, Débora, vem cá, tira foto comigo. E aí eu tiro foto, elas falam, ó, essa aqui é a chefona. E eu falo, gente, eu não sou chefona de nada. Então eu sempre brinco, eu falo, olha, não tem ninguém eu não mando em ninguém, vocês que mandam em mim, né? Esse programa, ele só existe por conta de vocês. Se vocês não estiverem aqui, não faz sentido. Então eu costumo passar como é que a gente fala, esse protagonismo para eles e não para mim, né? Porque o espaço que eu estou é um espaço de administrativo, vamos dizer assim, né? De gestão. E aquilo só existe por eles e por conta deles, né? Então, acho que talvez o desafio seja eles me olharem como muito jovem, né? E Uhum. eu acho ótimo quando eu converso com eles, que eles falam, ah, não, você ainda é muito jovem, sabe? Então, acho que esse é o maior desafio. Eu acho assim que a maior recompensa é isso que eu falei na resposta anterior, sabe? De vê-los ganhando autonomia, de vê-los pertencentes novamente à sociedade, sabe? Nossa, é incrível como que eles mudam, o jeito que eles chegam e o jeito que eles saem ao final do ano, né? Os que já estão lá, eles estão mais habituados com a dinâmica, mas os que entram todos os anos, assim, é visto a olhos nus o tanto que eles cresceram, sabe? O tanto que eles ganharam. é, Até a postura muda, sabe? Eles ficam mais altivos, eles ficam mais alegres, mais sorridentes. A gente tem a gente utiliza lá na Unabem daqui de Passos, né? Uma música do Gonzaguinha, foi um músico, né? Já faleceu no Brasil. E ele tem uma música que se chama O Que É, muito conhecida, vocês já devem ter ouvido, que é aquela Viver e não terá vergonha de ser feliz. E a gente fala que esse é o hino da Unabem, porque fala, né? Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz, né? A ideia da educação continuada. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Como é que é? Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Então, todo momento eles cantam essa música, porque diz respeito a eles também. Então, a gente fala que a Unabem é alegria. Acho que essa é o maior benefício que a gente consegue observar lá, que é a alegria, sabe? É isso. E Débora, pensando em duas culturas, né? A gente aqui nos Estados Unidos, você aí no Brasil, e em relação a essa questão da pessoa idosa, quando eu falo com meus alunos que em banco, o idoso, a pessoa idosa, ela tem prioridade, né? No Preferência? atendimento, preferência no atendimento e tudo, eles ficam assim, nossa, onde mais, né? Onde mais a gente, principalmente se a pessoa já é uma pessoa idosa e vai viajar para o Brasil, ela quer saber quais as vantagens lá de ser idoso no nosso país. Você pode falar para a gente quais outros lugares a pessoa idosa tem essa prioridade? Vamos lá. É algo a conferir, tá? Não sei exatamente se é preferência ou prioridade, porque isso muda, né? Veja, prioridade.
É o seguinte, se tiver um novo, uma pessoa mais nova, um jovem na sua frente, e aquilo é um lugar, um balcão prioritário, significa que eu tenho prioridade. Então você tem que sair desse espaço para eu poder ocupar. Quando é preferência, é assim, olha, preferencialmente eu atendo idosos nesse balcão, mas se tiver um novo aqui, eu vou acabar de atender ele e você vai esperar até você ser atendido. Então é algo para a gente confirmar na legislação, confesso que isso me escapa, se é preferência ou se é prioritário, né? E tem uma diferença nisso. Eu sei que tem caixa preferencial e tem caixa prioritário. Então isso muda, né? A palavra, que parece a mesma coisa, ela é diferente nas perspectivas, né? Então, assim, no Brasil, o que que a gente tem? A gente tem estacionamentos voltados à pessoa idosa, né? A gente tem estacionamentos para gestantes, para pessoas em condições especiais, por exemplo, dentro do espectro autista. Então, a gente tem locais para estacionar diferentes, né? O idoso também, ele tem gratuidade em transportes públicos no Brasil. Então, circulares, né, dentro da cidade, ônibus que circulam dentro da cidade, eles não pagam, acima de 60 anos, e viagens, por exemplo, intermunicipais, eles pagam, às vezes, preço reduzido de passagem, comprando com uma certa antecedência. A gente tem quase todos os lugares, tem caixas prioritários, né, para idosos, então, supermercados, bancos, farmácias. No Brasil também a gente tem uma política muito interessante de redução de preços para cultura, né? Então, por exemplo, vai ter shows, teatros, pessoas com mais de 60 anos geralmente pagam meia entrada. Deixa eu ver o que é mais, não sei se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, mas eu acho que é isso, assim. Não me lembro de mais nenhuma coisa, não, mas acho que é isso, assim, os benefícios de ser idoso, assim, no Brasil, por enquanto, são esses. Precisa melhorar, mas acho que E são esses. a gente que ainda não chegou lá, né? As pessoas que ainda não chegaram lá, como elas poderiam apoiar, assim, melhor a população idosa? Essa é uma pergunta difícil, viu? Essa aí é uma das que eu fiquei reflexiva, assim, pensando, falando, será que eu sei responder essa questão? Então, eu vou contar uma pequena anedota, tá? Azar de vocês que convidou uma historiadora para conversar, porque eu conto muita história de vago, faço uns parênteses muito grandes. Eu posso falar um pouco sobre isso depois, mas vou tentar ser mais objetiva. Eu fui convidada pela última coordenadora da UNABEM a assumir a UNABEM, né? E isso em 2021. E aí eu falei, não, imagina eu trabalhar com idoso? De maneira nenhuma, né? Eu não, nossa, nunca, sabe? Nunca tinha me passado pela cabeça trabalhar com esse público. Até porque eu gosto muito de trabalhar com jovens, né? Com adolescentes, com adultos, eu gosto muito disso, né? Nunca pensei em trabalhar com o público idoso, nossa, nem imaginei que seria a minha pegada. E aí eu lembro que eu fiquei muito aflita com isso e levei para psicóloga, para terapia mesmo, né? Falei, e aí, o que você acha, né? E ela, como uma boa profissional, evidente, não me deu a resposta, né? Mas me fez algumas perguntas que me fizeram questionar, assim, a respeito do idoso. E aí, por que que eu tenho, talvez eu teria dificuldade para responder a sua questão? Porque ela perguntou assim para mim, Débora, mas qual que é a sua experiência com idoso? Porque você fica falando, com idoso não, nossa, nada a ver, não vou trabalhar com idoso. E aí, quando ela me perguntou isso, eu lembro que eu falei para ela, você é boa, hein? Porque, tipo assim, a única ideia que eu tinha de idoso era minha avó, né? Que é a pessoa que eu convivi, que tem lá suas dificuldades, tinha suas dificuldades, ela já é falecida, né? Mas que tinha suas dificuldades, que era uma pessoa muito apegada a coisas materiais, mas era uma excelente pessoa, né? Eu tive muita convivência com ela, mas eu sabia das dificuldades. Então, minha experiência era uma experiência familiar. Eu nunca tinha ido a uma instituição de longa permanência, nunca tinha visto um programa tal como a Unabem, não convivia com um grupo de idosos, nada disso, né? Então, ou seja, experiência minha era zero. Então, assim, por que que eu estou contando essa história? Para dizer que é difícil responder essa pergunta, porque às vezes a gente está tão mergulhado nas nossas próprias concepções do que é o idoso que a gente não consegue vislumbrar o que que a gente pode fazer por ele, né? E às vezes são coisas simples. Então, vamos pensar no âmbito familiar primeiro, né? No âmbito familiar, primeiro é você acolher o idoso, né? Deixar ele falar,
conversar com ele, né? Ver que você está preocupado com ele, é conversar com ele mesmo, sabe? Assim, tal como você para conversar com uma criança, fala, e aí, o que você vai ser quando crescer? Né? O que que você gosta de comer? Né? O que que você gosta de assistir? A gente faz isso com criança, por que que a gente não faz isso com idoso? E principalmente se é aquele idoso que está com algum processo de demência, né? Se ele está com início de Alzheimer, se ele está com outra demência, outro processo degenerativo, né? E que a gente tem uma tendência a falar, não, ai, deixa ele lá, deixa ele quietinho lá, não vou mexer com ele, não. Então, assim, a primeira coisa eu acho que é acolher no âmbito familiar o idoso que você tem em casa, né? Essa é a primeira coisa. Conversar com ele, trocar ideia, né? Ou com ela, ou com ele, trocar ideia, ver o que que essa pessoa gosta de fazer, né? O que que essa pessoa gosta de comer. Ser um familiar que está amparando esse idoso. Porque é isso, o que eu vejo os meus lá, né, da Unabem, eles falam, não converso muito em casa, minha menina está trabalhando demais, não tem tempo para mim, né? Porque ali é o momento que eles estão conversando entre eles e que eles falam, eu nem converso em casa, eu fico cada um trancado no seu quarto. Então é isso, criar espaços de convivência com o idoso dentro do ambiente familiar. Pensando fora do ambiente da família, a primeira coisa que eu gostaria, assim, de ressaltar é a importância do respeito, né? Porque justamente o mito, o preconceito, está muito envolvido com o idoso, então a gente tem uma tendência a falar, mas esse velho, né? O que que esse velho tá fazendo aqui? No Brasil a gente brinca, né? Eu já vi algumas pessoas falarem que quando é uma pessoa mais velha, mas que ela é muito carrancuda ou chata e tal, a gente fala que é velho. Mas quando é uma pessoa educada, simpática, a gente fala que é uma pessoa idosa, né? Mas assim, a gente corriqueiramente fala isso, aquele velho escutando minhas conversas, ou aquele velho que tá fazendo tal coisa, pegando ônibus, igual usando o exemplo que eu utilizei anteriormente. Nossa, eu vou ajudar minha mãe e a minha mãe não sabe a senha do e-mail dela, mas ela quer entrar no Instagram, mas não tem a senha do e-mail para recuperar a senha, e aquilo vai dando um nervoso na gente. Então, assim, acho que a falta de respeito, a falta de paciência com o idoso. Então, acho que essa ideia de você pensar que pessoas mais jovens, né, podem auxiliar pessoas mais velhas é o início, né, de você, a possibilidade de você criar, né, ter políticas públicas, esse seria o ideal, que estimulassem jovens, né, de todas as idades, aí jovens eu estou colocando uma larga margem aí de idade, auxiliar essa população idosa em atividades que são cotidianas, por exemplo, ir ao banco, ajudar a aumentar a letra do celular, ajudar a entrar no WhatsApp, mexer no Instagram, fazer compras online, né? É isso, assim, são atividades básicas. A gente às vezes pensa muito grandioso, mas a gente não está a gente não tá cumprindo nem o. Essa expressão não é muito boa para falar com quem um americano que for ouvir, né? Mas ele não está fazendo nem um arroz com feijão, sabe? Que é aquele corriqueiro, que é o cotidiano. O mínimo a gente não está fazendo, né? A gente não tem nem políticas públicas para isso no Brasil que auxiliem esses idosos, né, essa população idosa em atividades que são cotidianas. Então, acho que é isso, assim, a gente pode começar pelo básico, que são coisas cotidianas mesmo, né? A gente pensa em advento da tecnologia, compras online pelo supermercado. A gente passou por isso agora em 2020, 2021 com a pandemia. Quantas pessoas que fizeram compras online pelo supermercado, que só entregava em casa? Você acha que idoso conseguia fazer isso? Não consegue. Idoso tem alguns mitos, né, e algumas coisas na cabeça que assim, não, eu vou ter internet no meu celular de maneira nenhuma. Se roubar meu celular, como é que eu faço? Eles têm uma ideia de que vai ficar ligado o tempo todo e que vai roubar todo o seu dinheiro, né? Então, são coisas básicas. Falta para eles, às vezes, alguma informação, mas também falta um acolhimento de pessoas mais jovens, ou essa intergeracionalidade mesmo, né? A pessoa mais jovem com uma pessoa idosa, de auxiliar nessas tarefas que eu considero cotidianas mesmo, básicas. Então, é isso. Voltamos após breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Você falou aqui sobre sociedade, que a gente poderia fazer, mas em relação às políticas públicas ou o sistema de saúde, como a gente pode beneficiar essas pessoas idosas? Ou poderia melhorar, né, Débora? Assim, baseado no que eu li aqui, né, a gente tem muito mais coisa no Estatuto do Idoso, né, da pessoa idosa,
mas assim, eu peguei mais a parte educacional, do que é ligado realmente essa educação continuada, né, de pessoas idosas, está amparado pelo Estatuto do Idoso. Se a gente pega o Estatuto do Idoso hoje, o Estatuto da Pessoa Idosa, né, eu mesmo falei que o legal é chamar de pessoa idosa, mas falo idoso a todo momento, né? Se a gente pega o Estatuto da Pessoa Idosa, a gente vai ver que a ideia é magnífica, né? Tanto em acesso à educação, acesso à saúde, cultura, tudo, né? É, assim, em termos de atendimento, em termos de saúde, eu não sei exatamente o que poderia ser feito, assim, né? Porque eu acho que os profissionais da saúde, de uma maneira geral, assim como profissionais da educação, a gente tem que estar continuamente, atualizando as nossas informações, o atendimento a esse público idoso. A gente vê que é muito falho isso, não só para os profissionais da saúde, mas até por nós mesmos, profissionais da educação. Eu, por exemplo, tenho uma grande dificuldade em lidar com alunos que estão dentro do espectro autista, né? Eu tenho uma aluna na universidade, que recentemente levou um laudo para mim de que está dentro do espectro autista. E aí eu falei para ela, mas o que que você precisa? Um dia eu chamei ela no final da aula e falei, mas me conta, o que que você precisa? Ela falou, eu preciso de mais tempo para fazer as atividades. Eu falei, perfeito. Aí eu falei, e quando você for apresentar para mim alguma coisa? Porque a gente estimula muito nessas apresentações dos alunos. Ela falou, não, eu tendo tempo para preparar, eu consigo apresentar. Mas ela falou, olha, eu vou apresentar, mas eu peço que você não me interrompa, por exemplo. Porque eu interrompo muitas vezes quando o aluno está apresentando, eu quero falar alguma coisa para complementar. E ela falou, eu queria que você não me interrompesse, tudo bem? Eu falei, ótimo, porque senão ela perde o raciocínio, né? E eu falei, ótimo. Então, assim, por que que eu tô narrando isso? Para dizer que a gente não sabe lidar com as especificidades dos seres humanos, né? Seja por idade, seja por questões de saúde, seja por questões de síndromes, enfim. Então, acho que é um desafio mesmo. Eu não sei o que exatamente ou mais objetivamente a gente poderia fazer, mas acho que a gente poderia ter mais capacitações, acho que a gente poderia ter programas, iniciativas do poder público que incentivassem essas capacitações, que falassem sobre o público idoso com mais propriedade, né? Recentemente, a USP tem um programa magnífico, muito parecido com a UNABEM. Aliás, nós somos parecidos com eles, né? Porque o deles já tem bastante tempo, é mais do que nós, que é o USP 60 mais, né? Para quem está ouvindo e não sabe, a USP é a Universidade de São Paulo, uma das principais instituições de ensino do Brasil, talvez uma das mais importantes, se não a maior. E eles têm um programa voltado a idosos, né, dos vários campos que a USP tem, que chama USP 60 mais. E recentemente, esse ano, ano de 2024, eles fizeram um evento sobre longevidade, e que se tratou sobre os diversos profissionais que atuam na área, da pessoa, que atuam para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Então tinha de tudo mesmo, tinha desde gente da área de saúde até gente da área de engenharia, por exemplo, as construções voltadas aos idosos, com poucas escadas, com acesso, com rampas, com barras, né? Então teve um público muito heterogêneo, sempre pensando na ideia da longevidade. Então acho que iniciativas como essa, elas são importantes, até mesmo para chamar a atenção do poder público, para que tomem essas atitudes necessárias para a melhoria de vida dessa população. E que a gente tem uma perspectiva até um pouco assombrosa no Brasil. Eu não sei como que é os Estados Unidos, mas assim, a gente tem uma perspectiva de que em 2030, por exemplo, a gente vai ter uma maioria de idosos no Brasil, né? A gente já está em déficit. Eles chamam, o IBGE tem uma expressão, é déficit, não é déficit de nascimento, mas é uma coisa assim, porque anteriormente a gente tinha mais nascimentos e menos idosos, né? A gente já não tem mais essa margem, que agora a gente tem muito menos nascimentos e muito mais idosos, porque, por conta da expectativa de vida e tal. Então, assim, em 2050, vai ser mais de 50% da população idosa, ou talvez mais, eu não sei, é uma perspectiva, eu não sei esses dados, tá? Exatos, mas a gente tem uma perspectiva um pouco assombrosa, assim, a respeito dessas questões. Aqui, eu olhei aqui, eu tenho uma cola, tá? Ó, diz assim, ó, nas minhas pesquisas, né, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define um país como envelhecido quando 14% da população tem 65 anos ou mais, né? Em 2030, o Brasil deverá ter a quinta população mais idosa do mundo, né? E isso em termos de acesso à saúde, de acesso à educação, de previdência social, né, essa aposentadoria. Eu sei que os Estados Unidos têm uma outra
pegada, né, de fazer previdências privadas, né, para ter uma velhice privada, digamos assim, com dinheiro próprio. No Brasil, isso é o contrário. A gente tem muita gente que depende da previdência social, no sentido de ter assegurado, após a sua aposentadoria, a possibilidade de perceber um salário, mensal, né, para os seus gastos, para as suas contas. Então, assim, é preocupante porque o Brasil ainda não está preparado para, enfim, receber já em 2030, por exemplo, ser a quinta população mais idosa do mundo. Então, a gente não tem políticas públicas para isso, nem em termos de saúde, em termos de educação, de nada, né? A verdade é essa. Então, a gente precisa imediatamente pensar meios de atender essa população que está envelhecendo. E pior, ou melhor, né, no meu ponto de vista, com saúde, né? Estão ativos, estão se exercitando, estão se alimentando melhor, estão envolvidos nas tecnologias, né? Têm conhecimento sobre os seus direitos. Então, assim, a ideia, né, da longevidade, por isso a ideia longevo, né, de se gastar bastante tempo, né, de vida e ter bastante tempo de vida, ela é ótima. Mas em termos de políticas públicas, ela é preocupante, né? Então, você tem que tomar iniciativas para que melhore essa política pública voltada ao idoso. Débora, uma curiosidade. Falando em público e particular, esse programa é grátis? É dentro de uma Ele é gratuito. universidade pública? Assim, quando ele foi criado por uma universidade que era privada, né? Porque a UENG aqui foi estadualizada, né, incorporada pelo Estado em 2015, se eu não me engano. 2014, 2015, 2016, foi por aí, sabe? Nesses anos aí. Vamos considerar 2015. E a Unabem, ela foi criada em 2006, dentro do âmbito de uma fundação que existia em Passos, e aí inicialmente era pago, né? Então, assim, um público que pagava, e era caro na época, né? Pagava em torno de R$ 300, que em 2006 era quase um salário mínimo, né? Uma fortuna, que equivaleria hoje pagar em torno de R$ 1.200 para estudar na Unabem. Só que no segundo ano, que iria renovar a Unabem, não teve aluno. Evidente, né? Quem conseguiria pagar um salário mínimo praticamente para estudar na universidade? E aí os próprios idosos começaram uma movimentação para que esse programa se tornasse gratuito. Fizeram passeatas, abaixo-assinado. E aí em 2007 a gente não teve turma. E em 2008 a gente teve uma turma grande já. E todos os anos a gente tem turmas grandes. A gente oferece 60 vagas anuais, mas entra muito mais, sai também muito mais gente, né? Porque às vezes a gente começa com muita gente e chega no meio do ano tem metade daquilo que chegou, né? Então esse ano a gente teve quase 70 alunos no início do ano para uma sala, tá? Quase 70 alunos, mas a gente fechou com 35 formando, por exemplo. Foi um número até que bom, foi 50% mais ou menos do que a gente começou a atender no início do ano. Mas ele é um programa gratuito e que eu tenho sonhos e perspectivas que a gente consiga atingir aqui em Passos uma população mais periférica, que a gente sabe que a gente não atinge, que a gente não consegue. E por que que a gente não atinge? Primeiro porque, enfim, as pessoas precisam trabalhar, que é o que eu já falei. Segundo, porque a gente está localizado num ponto que é meio que na saída da cidade, então é um ponto distante do centro. Então, muita gente não consegue chegar lá, tem dificuldade de ir. E terceiro, porque essa informação não chega, a pessoa nem sabe, né, que existe a Unabem. E isso é interessante também. Só para vocês, em termos numéricos, a gente não atende nem 1% da população idosa de Passos. A gente tem hoje matriculado 205 alunos, atualmente, e isso não dá nem 1% da população idosa de Passos, entende? Então, assim, a gente ainda falta, tem 99% que a gente não consegue atingir, né? O nosso público ainda é muito elitizado, assim. É claro, tem pessoas com condições econômicas e sociais um pouco menores, mas grande parte dos nossos 200 alunos aí que temos tem condições de vida bem boas, assim, para os parâmetros brasileiros. E para os ouvintes que desejam se envolver mais com essa área, você tem alguma sugestão de como podem ajudar ou contribuir? Olha, eu acho que a primeira coisa, assim, se eles já desejam, é um primeiro passo importante, né? Porque o importante é querer desejar isso também, né? De estar nesses espaços. Todas as cidades, né, não posso falar todas, mas grande parte delas no Brasil, tem essas instituições de longa permanência, né, que são esses asilos, enfim. A gente tem uma especificidade no Brasil também, que chamam centros dias, que são uma espécie tipo de creches, né? Não é uma creche, mas uma espécie de um espaço
onde o idoso, a família leva, ele passa o dia e depois a família retira no final do dia e ele vai para casa, né? Então, não é de longa permanência, é só naquele período. Geralmente, quem frequenta esses espaços são pessoas que precisam, né, de estar nesse espaço. E, enfim, que a família não quer deixar num asilo, mas que ao mesmo tempo quer ter o idoso dentro de casa à noite, por exemplo, para passar o dia com ele. Então, acho que a primeira coisa é querer, né? A pessoa querendo, e que esteja ouvindo e fala, nossa, que interessante esse trabalho, né? E a gente sabe que iniciativas como essa daqui de Passos, que é a Unabem, ou a USP 60 mais, ou Impostos, que tem outra Unabem, a gente tem várias universidades que oferecem esses espaços, então seria interessante as pessoas irem e conhecerem esse trabalho e ver como que elas podem contribuir. Eu digo assim, todos que querem contribuir na Unabem são bem-vindos dentro das suas áreas. Às vezes uma pessoa assim, eu sou pedreiro. Eu posso ir lá? Claro que pode, sabe? Você vai passar os seus conhecimentos, uma ideia meio Paulo Freire, né? Que assim, as pessoas aprendem coletivamente, né? É isso, a ideia de aprender coletivamente, em conjunto, cada um dentro das suas experiências e aprendendo coletivamente. Então, acho que uma pessoa que está ouvindo e que deseja fazer iniciativas como essa, ou conhecer, é ir participar, ir nos asilos, né? Ver se tem um centro-dia na cidade, ou vai no asilo mesmo. E aí, voltando lá, né, aquela pergunta que vocês me fizeram anterior, é o cotidiano, sabe? Vai no asilo. Aqui, o que que você precisa, né? Às vezes eles falam, eu vejo, eu acho incrível o final de ano, tem muita campanha, né, para doação, e aí eu vejo aqui o asilo daqui de Passos, eles pedem coisas básicas, por exemplo, quero uma meia, quero um reloginho, sabe aqueles reloginhos de despertadores? Quero um reloginho despertador. O outro falou assim, eu quero um Kit Kat, né? Um chocolate. O outro, eu quero uma bala. São coisas quero uma escova de cabelo nova, porque a minha tá ruim, sabe? Quero um creme de corpo, porque a pele fica mais ressecada, né? Então, assim, são coisas básicas que eles pedem, que é do cotidiano, né? E eles ficam muito felizes quando chegam pessoas para conversar, para trocar ideia, né? Então é isso, acho que é fazer o básico mesmo, é o cotidiano. E depois, né, desse processo que você tem, a sua trajetória, eu gostaria de que você nos contasse o que você aprendeu com os idosos e o que mudou sua maneira de enxergar a vida ou sua própria trajetória. Certo. Ó, faz pouco tempo que eu tô com esses idosos, né? Assim, desde 2022, então, é, começo do ano que vem vai completar 3 anos que eu tô junto com eles. Eu ainda acho que é pouco, sabe? Porque todo dia eu aprendo alguma coisa, ou eles falam alguma coisa comigo que eu fico reflexivo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesse convívio com eles, e eu acho que essa é a resposta definitiva minha, é que a todo momento, todos, viu, Delane e Adriano, todos, eles falam assim, Débora, vai dar tudo certo. Então, por exemplo, eu preciso buscar tal coisa porque vai ter a semana da maturidade, não sei o quê. Calma, Débora, vai dar tudo certo. Tudo vai dar certo para eles. Às vezes, os problemas mais cabeludos, os mais difíceis para eles, vai dar tudo certo. E eles não só falam, como eles escrevem, né? Então, assim, às vezes eu tô desesperada, porque a gente tem, cada sala tem um líder de sala. E a gente tem um grupo de líderes. E às vezes eu tô lá no grupo de líderes com ele falando assim, gente, tem que fazer tal coisa, fazer tal coisa. Não, vai dar tudo certo. Pode deixar que eu pego, eu vou buscar lá não sei aonde. Tem uma esses dias, a gente foi pro clube. Aí teve um dia no clube. E aí ela falou assim, nossa, mas aí eu tinha que pegar a rodovia para ir pro clube, né? Ela falou, nossa, mas você dirige devagar, hein? Meu Deus! E aí eu falei para ela, nossa, mas para que essa correria? Ela falou, não, nosso povo dirige devagar demais, Débora. Ela é muito agitada, sabe? A Virgínia, Hum. assim, ela é muito... Eu falo para ela que ela é a cara da Unabem, porque ela é muito ativa. Eu falo, Virgínia, nem que se eu tivesse, assim, 30 anos mais nova, eu ia ter esse vigor que você tem, sabe? E ela fala muito para mim isso, Débora, vai dar tudo certo. E dá tudo certo, né? E já fiz, já arrumei, já fiz acontecer. E, então é isso, assim, o que eu mais aprendi é que vai dar tudo certo. Isso que eu aprendi na vivência com eles. Eu acho que essa ideia de que eles já passaram por muita coisa, né? Eles sabem que no final mesmo dá tudo certo. Então que não adianta você ficar preocupado, que não adianta você correria, né? Vai dar tudo certo. E a todo momento agora eu comecei a falar isso. Então eu julgo que é por conta dessa vivência com eles não na bem. Vai dar tudo certo. Não vou preocupar, sabe?
Não é para você ficar de braços cruzados porque vai dar tudo certo. Mas se você fizer o que você precisa fazer, vai dar certo, né? Hum. Então, isso é o que eu a maior, a coisa que eu mais aprendi com eles, né? Estando nessa vivência, com essa experiência de vida deles, eles me trazem essa calmaria, essa coisa de que vai dar certo, não precisa se preocupar, né? Vai dar tudo certo. E é isso. Que Bom, interessante, Débora, né? muito legal esse assunto que você trouxe aqui para a gente. Primeiro, que é um tópico que a gente não tinha falado ainda no nosso podcast, e também é um assunto importante e merece a sua atenção, e não importa qual canto do mundo, né? Uhum. Então, eu agradeço mesmo você ter topado vir falar com a gente sobre isso. Eu que E, agradeço. e pensando nisso, Débora, eu sou a doida dos cursos, né? Eu faço curso online, curso não sei o quê. E aí me gerou uma curiosidade. Uma vez eu fiz o curso para idosos. E Uhum. aí a moça falou uma coisa tão interessante. Ela era uma pessoa idosa, mas ela não falava como assim, como eu disse, ela não falava, ela não usava nós. Ela usava sempre meio neutro, assim, ela não se incluía. Então você já falava, nossa, né, a pessoa está se distanciando, mas para poder ser mais científica, ser um pouco mais, né, Imparcial, né? imparcial, é essa a palavra. E aí ela falou uma coisa tão interessante, além de ela ter ressaltado o que você também falou, que o idoso, ele é uma pessoa, ele é um indivíduo, e a gente envelhece diferente, né? Tem pessoas que com determinada idade têm certos problemas que o idoso não tem, né? De saúde Uhum. mesmo. Então, assim, Uhum. essa é quando ela fala que, até dentro do estatuto, né? Fala que o idoso ele tem o direito de envelhecer personalizado, é dele, né? No momento Uhum. dele. E aí, outra coisa que ela falou que eu achei muito interessante, que me ajudou. Ela falou assim que envelhecer tem que ser visto como você ganhou mais um ano. Então, o ano que vem eu ganhei. Aí você vai ganhando cada ano, né? Você vai ganhando Uhum. esse. Tem gente que não ganha, acabou, né? Parou ali. Mas você vai ganhando mais chances de recomeçar, mais tempo, né? Você ganha cada ano que passa, cada aniversário seu, você ganha mais um presente, né? Então, eu Uhum. achei isso muito interessante para a pessoa que fica ali preocupada, que, ai, meu aniversário, mas meu aniversário, né? Aí você vai pensar no aniversário como presentes, né? Como mais anos que você vai ganhando. E eu achei isso muito interessante. Então, essa questão do personalizado, essa questão de você ter mais essa oportunidade, eu achei muito interessante. A gente tem uma aluna lá que aí eu não sei exatamente quantos anos que ela tem, na época eu sabia, mas eu não guardei. Mas vamos um pouco, sei lá, 69. Aí ela falou assim: "Ah, eu tenho 70." Aí eu falei: "Ah, mas não é 69? Mas eu sou de humanas", brinquei com ela, mas acho que não é 69. Ela falou: "Não, eu já falo um na frente para garantir que esse ano vai acontecer, entendeu?" Ah, que bonitinho. Então, ela já joga um ano para frente, assim, para falar: "Não, tem mais um ano de vida, né?" Então ela já joga para um ano para não correr o risco de perder. Então é isso. E aí, sim, vale lembrar, né, Adriano, pensando nisso que você falou, que, de novo, né, a gente tem uma tendência a jogar a pessoa idosa tudo no mesmo saco, né? Então, assim, de 60 a 90 é idoso, boa, pronto, 60 a 100 é idoso. Mas, gente, um idoso de 60 anos é completamente diferente de um idoso de 80 anos, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. A gente tem um aluno que é muito ansioso, né? Então, toda hora ele pergunta, ele é muito ansioso. E aí ele vai participar de um projeto, e aí ele ficou ligando para a Leila, que é quem fundou a Unabem, e hoje é a presidente do centro acadêmico. Isso eu não falei aqui no vídeo. Inclusive, a Unabem tem um centro acadêmico que é registrado com CNPJ, que consegue captar verba. É o único centro acadêmico até então que eu soube, eu não sei se depois isso regularizou, que é regularizado, ou seja, que se paga lá no cartório para ter a existência dele, ter o CNPJ ativo, né? Então, ela é a presidente do centro acadêmico e é uma ótima pessoa. Eu brinco que ela é meu braço direito, esquerdo, meu pé, tudo, porque a gente trabalha muito em conjunto. E ele fica ligando para ela o tempo todo para saber as coisas, porque aí ele vai participar de um projeto que é conduzido por um professor aqui da nossa casa, né, da UEM. E aí eu entrei em contato com esse professor. Falei: "Olha, a gente tem um aluno que vai participar de um projeto e ele tá super ansioso porque ele não tá entendendo e tal." Aí ele falou: "Débora, esse aqui mandou a ficha dele
E aí eu vi que ele tem 82 anos. Eu não sabia que ele tinha 82, porque ele é hiper conservadão, sabe? Mas ele tem 82 anos. E aí ele falou assim: não, porque eu já pedi pro meu aluno explicar para ele e tal. Aí ele falou, mas. Aí ele falou, coisa básica, inclusive, que a gente já explicou para todo mundo entendeu. Aí eu falei, opa. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, olha. Eu não preciso te falar isso, porque você sabe isso melhor do que eu. Ele é um profissional da saúde, né? Da saúde. E eu falei, peraí, eu não preciso explicar isso, mas eu me senti na obrigação de te falar. Um idoso de 60 anos, de 65 que você está lidando, é completamente diferente de um idoso de 80 anos. Então, assim, o que você falou para ele agora, passou 5 minutos, ele já esqueceu. Ele subiu a rampa ali de acesso da Unabem, ele já esqueceu. Ou ele fica assim, nossa, mas será que é aqui? Ou será que é lá em cima? Ou será que vai ser lá no outro espaço? Né? Ele esqueceu. Ou simplesmente ele não ligou uma coisa na outra. Ele está tão afobado e tão desesperado que ele não conseguiu perceber isso. Então, assim, entender que cada fase tem as suas especificidades é um primeiro ponto também, né? Porque a gente acha que idoso é tudo, é só questão de idade. Não, não é só questão de idade. Algum tem questões também de saúde, questões biológicas. E, e, e quando a gente vê um idoso que é muito ativo, né? Esses dias eu vi um vídeo que eu ri muito, um rapaz, acho que é alemão, né? Que tem mais de, acho que tem 59 anos. Mas pensa assim, o cara parece um fisiculturista, tem um corpo assim exuberante. E aí o áudio de fundo mostrando a imagem dele fazendo exercício, ele tem uma página no Instagram, até tô seguindo ele no Instagram, né? Um perfil no Instagram. E aí o cara no áudio de fundo falando assim, gente, o que que aconteceu que a gente deixou chegar nisso aí? Porque o cara tava muito bonito, sabe? Ele falou, cadê aqueles velhos barrigudo tomando cerveja, comendo torresmo? Porque isso aí não é velho, não. Ele falando, né? De novo, né? Repetindo esses preconceitos que a gente acha que o velho é o velho adoentado, o velho sem saúde, né? E aí ele falou, onde que a gente estava que a gente deixou isso aí acontecer? Porque isso não é o normal, né? Então, quando a gente pega as exceções, a gente acha quando a gente pega essas coisas, a gente acha que é exceção, né? A gente tem uma moça no Brasil, que é a Gina Lepertosa, uma coisa assim, que ela é na região de Belo Horizonte, e ela é uma atleta de CrossFit, ela foi competir no maior campeonato de CrossFit do mundo, que é o Games nos Estados Unidos. E o pessoal, como assim? Né? Tipo, ela tem mais, acho que ela tem 65 anos, e assim, um corpo também exuberante, e a gente acha que isso é exceção, mas não é isso, gente, a nova realidade é essa. As pessoas, elas vão envelhecendo com qualidade de informações, com exercícios físicos, comendo melhor, né, se desenvolvendo, tendo conhecimento das coisas, porque a tecnologia ela também oportunizou e democratizou o acesso às informações, tanto informações ruins quanto informações boas, né? E as pessoas que conseguem aí filtrar essas informações, elas são capazes de ter uma qualidade de vida melhor. Eu não gosto muito eu usei muito durante a nossa fala aqui essa expressão de qualidade de vida, mas ela é também subjetiva, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para você, né? Às vezes tem gente que acha que morar em São Paulo é qualidade de vida, porque você pode comer um tailandês 2 horas da manhã, mas eu não quero comer tailandês 2 horas da manhã e ter que ficar 3 horas para ir para o meu emprego. Então, isso para mim não é qualidade de vida morar em São Paulo, mas eu sei dessas limitações do termo, mas a ideia é de que as pessoas estão envelhecendo mais ativas, né? E cada um nas suas especificidades, né? Se a gente pegar o nosso grupo de idoso ali, de 200 alunos que a gente tem, cada pessoa é de uma forma, né? E por isso a gente retorna lá no início da nossa conversa, que é isso, por isso que a gente fala da pessoa idosa. Porque a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco na questão da idade, mas sim a centralidade da pessoa, né? Essas especificidades que cada um tem em cada fase da vida que ela está. E a gente está vendo que está, né, diferenciando mais. A gente está tirando essa ideia do idoso curvadinho, com bengala, né? Uma coisa que eu não falei aqui, eu prometo que é a última coisa, falei muito, né? Mas que no Brasil não se usa mais. A gente tem uma figura, por exemplo, em estacionamentos, em atendimentos prioritários, de ter o idoso com uma bengala curvado, bem curvado mesmo, né? Então, hoje no Brasil, a gente não tem mais essa imagem. A gente deve ter uns resquícios ainda, né? Mas a gente substituiu essa imagem do idoso mais debilitado, vamos dizer assim, por uma imagem de um idoso, por uma imagem dos 60 a mais, ou seja, reservado a quem está acima de 60 anos, a depender do que ela tem. Se ela tem dificuldade de locomoção, se ela tem problemas cognitivos, se ela tem problemas de demência, enfim as suas inúmeras especificidades, né? Eu também não gosto de falar limitações, mas as suas inúmeras especificidades dentro da idade em que eles se encontram.
Mas é isso, acho que eu falei demais, desculpa. Foi ótimo, tá doida? É, foi ótimo. Muito obrigada, viu, Débora, mais Obrigada. uma vez. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!